Carina Soares Cunha é uma das vencedoras do Prémio L'Oréal para as Mulheres na Ciência, é neurobiologista e estuda o cérebro, o núcleo accumbens, o centro do prazer. No que é que se havia de meter com este seu estudo? Começo por lhe oferecer um cafezinho, apesar do adiantado da hora. Aceita? Claro que sim. Ora bem, segundo eu percebi, teve a estudar no núcleo accumbens as interações dos neurónios espinhosos médios. Só que a coisa não se passou como estava à espera. Os D1 estava à espera que fizessem uma coisa e os D2, já me vai explicar isto tudo, estava à espera que fizessem outra e afinal não foi nada disso. É verdade, como na ciência muitas vezes acontece, nós somos surpreendidos. E este trabalho começou de algo muito simples, num modelo animal que nós tínhamos alguma disfunção e sabíamos que existia disfunção da atividade dos neurónios do núcleo accumbens que expressavam especificamente o receptor D2 e nós quisemos modular apenas esses neurónios para reverter fenótipos do tipo ansioso, depressivo e de déficit motivacional. Desculpa, o que é modular? Modular, Vai explicar? alterar a atividade que estes neurónios tinham basalmente, não é? Numa situação fisiológica que no contexto deste modelo estava disfuncional. Nós tínhamos feito estudos de atividade neuronal nesta região do cérebro e vimos que havia disfunção. Para além disso, também fizemos estudos moleculares para perceber que havia alterações de expressão deste receptor D2. O receptor D2 é um receptor da dopamina, ok? Só para contextualizar. E haviam alterações de expressão ou dos níveis deste receptor no núcleo accumbens neste modelo. E o que nós decidimos fazer foi, de forma a tentarmos alterar o fenótipo disfuncional presente no modelo, nós tentámos reverter ou modular, como eu disse, alterar a atividade dos neurónios que expressavam este receptor em particular durante tarefas comportamentais. Na verdade, nós conseguimos reverter algum da disfunção que estava presente neste modelo, mas também verificámos uma coisa muito interessante nos nossos grupos controlo, que foi nós, ao ativarmos este grupo de neurónios em particular, os Medium Spiny Neurons ou os MSNs que expressam o receptor D2, nós aumentamos os níveis motivacionais destes animais para obtenção de uma recompensa natural. Neste caso era comida, era uma solução de sacarose. E isto foi um pouco contra estudos clássicos que se conheciam e que mostravam que a ativação destes neurónios no núcleo accumbens em particular induz fenótipos comportamentais relacionados com aversão, com reforço negativo. Enquanto que, por outro lado, a ativação dos neurónios que expressam o receptor D1, ou seja, os D1 MSNs, resultaria num comportamento de aumento de motivação, recompensa, reforço positivo. Então isto foi uma quebra neste dogma da literatura e é no qual temos vindo a trabalhar cada vez mais porque nós acreditamos que, apesar de termos visto este fenómeno, muito provavelmente este fenómeno em si será muito mais complexo do que aquilo que nós descrevemos inicialmente, como tudo na ciência. Ora bem, segundo eu percebi, no núcleo accumbens é onde eu sinto prazer. Há uns neurónios, que são os D1, que são os que me dão prazer, os que dizem estás a ter prazer com isto. E há os D2 que dizem, epá, isso é horrível. Portanto, há uns que eu gosto, outros que não gosto. Exato. Eles são iguais, são exatamente iguais na sua morfologia ou são diferentes? Aquilo que acabou de descrever agora é aquilo que se acreditava sendo o clássico, sendo a realidade, que era D1 aumenta o prazer, D2 diminui o prazer. Na verdade, esse dogma já foi quebrado. E aquilo que nós temos vindo a mostrar, nós e outros grupos de investigação, que temos vindo a mostrar é que, na verdade, tanto um grupo primeiro, como é que eles se diferenciam? Estes neurónios diferenciam-se através o fator principal, que é a expressão de receptores diferentes de dopamina. Portanto, estes neurónios são capazes de sentir
a dopamina de forma diferente, e penso que não vale a pena entrar muito pelas questões moleculares por trás desta sensação diferente, mas de forma muito geral, a ativação dos receptores D1 vai fazer com que estes neurónios tenham um aumento da potencialidade ou da possibilidade de serem ativados, enquanto que a ativação dos receptores D2 de dopamina fará, em princípio, com que estes neurónios sejam mais dificilmente excitáveis, ou seja, que seja mais difícil eles serem ativados. Esta é a principal diferença entre eles, porque depois, em termos de estrutura, em termos de morfologia, eles são muito semelhantes. Em termos funcionais, existem algumas diferenças, naquilo que nós chamamos de diferenças eletrofisiológicas, porque o cérebro funciona muito com pulsos elétricos, portanto, as cargas elétricas reconhecidas por um e por outro, ou inerentes a um e outro, são ligeiramente diferentes. E depois existe ainda outro fator muito importante, e isto sim pode estar muito na base, e estava na base dos estudos clássicos que mostravam esta dicotomia funcional entre estes dois neurónios, que é as áreas do cérebro para onde eles projetam. Porque estes neurónios têm uma particularidade de serem neurónios que projetam para fora do núcleo accumbens, para outras áreas que são as áreas efetoras do cérebro. Ou seja, imagine que sente fome, tem necessidade de ver algum estímulo no ambiente que o lembre, algum estímulo que faz com que queira consumir algo que lhe é extremamente positivo e prazeroso. Então, de alguma forma, o nosso cérebro tem que ser capaz de processar essa informação ambiental, externa, para que consigamos executar uma ação para ir obter aquela recompensa, que na verdade é uma recompensa que nos é algo positivo. E essas áreas efetoras recebem esta informação do núcleo accumbens de duas formas. Ou por via direta, e esta via direta é exclusivamente composta por projeções de neurónios do tipo D1, que projetam para áreas como a área tegmental ventral, que é uma área fundamental para respostas efetivas a uma recompensa, para consumo, para obtenção, para busca. Mas estas áreas efetoras podem ser também controladas por via indireta, ou seja, e que são constituídas maioritariamente pelos neurónios D2, apesar de que também há uma proporção dos neurónios D1 que compõem esta via indireta. O que é que isto quer dizer? Esta via indireta significa que vai existir algum intermediário, e existem regiões do cérebro intermediárias que recebem projeções dos neurónios D2 e que depois elas sim projetam para a área tegmental ventral. Portanto, é um circuito muito complexo e há necessidade que assim o seja, não é? Porque nós temos de estar preparados para responder de formas muito diferentes, a estímulos muito diferentes, e temos que ter algum equilíbrio no circuito para que não seja só vai ou não vais. Tem que haver ali algum controlo, não é, de nós próprios para conseguirmos ter uma resposta que seja o mais favorável possível para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Estamos aqui a falar do prazer e eu vou fazer uma pergunta, vamos descer aqui à terra e ser muito prosaicos. A Karina é uma pessoa do norte, gosta de caracóis? Eu nunca provei caracóis, porque... Mas eu adoro. Porque é que eu sinto prazer com caracóis e a Karina não, se os nossos cérebros são iguais? Exato. É assim, o contacto que eu tenho com caracóis é com um animal vivo. Portanto, eu nasci no Norte, como disse. Eu no Norte, porque no Norte não há tradição de comer caracóis. Não há, é verdade. Mas a questão é, porquê é que eu sinto prazer e a Karina não? Eu posso lhe explicar. Os meus primeiros contactos, as minhas primeiras associações ao caracol é o animal vivo, é vê-lo no seu meio ambiente. E para mim tudo bem se ele estiver ali e eu estiver aqui, porque em termos da sua forma de ser, e que eu aprendi na escola também, e a sua formação e a sua anatomia, ainda assim, eu ver o animal vivo e a circular à minha volta, na verdade, faz-me ter um sentimento que é negativo para com o animal. Portanto, depois, o meu contexto é um contexto que eu gerei, que o meu cérebro gerou de um contexto negativo e um pouco aversivo àquela estrutura. E então, esse meu contexto faz com que eu tenha uma ligeira aversão até a experimentar o prato que
do qual falam maravilhas. Muito provavelmente o seu contexto poderá ter sido completamente diferente do meu. Ou a sua percepção inicial, mesmo só sobre o animal vivo, ou até pode não ter tido grande percepção inicial sobre o animal vivo, mas sim sobre o prato, aquilo que lhe é mostrado, que não é necessariamente a mesma imagem que eu tenho do animal Isso na quer natureza. dizer que o D1 e o D2 são informados por outras coisas que Sim. estão cá dentro, porque isto, na verdade passa-se tudo dentro. Agora vamos voltar ao cérebro. Passa-se São tudo informados por qualquer coisa que está cá dentro, que é cultural / Sim. e de experiência individual, foram arquivados de determinada maneira e que eles procedem assim ao assado em função dessa informação que eu tenho, mas que não é aqui, é noutro sítio qualquer. Portanto, eles vão buscá-la, a Exatamente. Karina vai buscar isto à gaveta do que nojo, eu vou buscar Exato. isto à gaveta do algo bom. E é essa gaveta que diz ao núcleo accumbens: ó D1, avancem lá porque ele gosta disto. E assim diz ao D2, mas já vi que não é bem assim, mas pronto. Exato. Avancem lá porque ela não gosta nada disto. Exatamente. Mas isto é uma rede muito complexa que tem... Há uma parte que é do cérebro, certo? É perfeitamente mecânica, digamos assim, e já vamos falar da ideia de mecânico. Há uma parte que é absolutamente biológica, que tem a ver com reações químicas e elétricas entre células. Sim. Mas há outra que informa isso e que dá forma a isso. Certo. Ao carro e ao condutor. Exato. Aquilo que acontece, e de uma forma muito simples, o núcleo accumbens é capaz de... ele gera associações. Basicamente, ele reconhece associações entre uma pista e uma recompensa, ou uma pista e algo que é aversivo, negativo, tanto para o bem-estar como para a saúde, como seja dor. O que acontece, e o nosso cérebro é muito plástico, e desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos, existe plasticidade a acontecer no nosso cérebro. O que é que isto quer dizer, na verdade? O que isto quer dizer é que, e que eu penso que é quase conhecimento geral, nós praticamente desde o momento em que nascemos desde o momento em que, no momento em que nascemos, temos quase o mesmo número de neurónios durante toda a nossa vida. Portanto, os neurónios, sim, ou a partir dos 3 anos até aos 3 anos de idade, a partir daí existem aquilo que nós chamamos de nichos muito específicos neurogénicos, ou seja, a gênese de novos neurónios, nascimento de novos neurónios, mas numa proporção muito, muito, muito insignificante, que pode ser importante em alguns contextos, mas que na grande maioria, os neurónios que nós temos, que são gerados até no início da nossa infância, são não aqueles com que nós morremos, porque se houver degeneração pode haver morte, mas pelo menos com que nós vivemos na nossa vida adulta. Mas o que é que acontece? O que acontece nestas fases, as fases iniciais de vida, e por isso é que há a formação da personalidade, é que, de acordo com aquilo a que nós estamos expostos, os estímulos à nossa volta, o primeiro contacto com cada um dos estímulos que está à nossa volta, faz com que estes neurónios gerem ramificações e arborização, ou seja, gerem aquilo que nós chamamos de dendritos, são braços que permitem comunicar uns com os outros e que criam estas vias de sinalização e estes circuitos, ou seja, comunicação entre os vários neurónios, que fazem com que nós sejamos o que nós somos. E por isso é que cada pessoa é diferente, porque todos nós estamos expostos a estímulos diferentes, a educações diferentes, Mas todos temos os mesmos neurónios cá dentro. Todos temos os mesmos Ou neurónios, seja, os mas cérebros não... são todos fisicamente iguais, certo? Estruturalmente são todos iguais, nós temos todas as mesmas áreas do cérebro, no entanto, as conexões que são feitas, ou a quantidade de conexões que são feitas entre elas, podem divergir e divergem. Está-me a dizer que um músico tem conexões diferentes de um serralheiro mecânico, por exemplo? Sim, e relativamente à música, até existem estudos que mostram como é que está ativado o cérebro de um músico ou de uma pessoa que não é música, enquanto ensaia, enquanto treina e vê-se, é possível ver-se, através de estudos de imagiologia, principalmente, através de ressonância magnética, que existem estas pessoas, ou pessoas
que são especializadas numa determinada tarefa, que exige, no caso do músico, atenção, capacidade manual, não é? Que é diferente, provavelmente, de qual é que foi o segundo exemplo que deu? O serralheiro mecânico. O serralheiro mecânico. Que é uma coisa muito específica tem outro também. tipo de ação. É uma ação motora, mas é uma ação muito diferente. E intelectual também. E intelectualmente diferente também. E sabe-se que o cérebro destas pessoas, destas duas pessoas a executar estas tarefas, vai ter grupos de neurónios diferentes, porque são dois processos, são eventos que são processados por áreas diferentes do cérebro, e não só. Se nós pusermos um serralheiro metalúrgico a tocar piano, inicialmente, também não vai ter as mesmas áreas ativadas que já tem um músico experiente. Porquê? Porque o músico tem processos de memória, de memorização, que são codificados no cérebro de uma forma diferente dos processos de aprendizagem. E muitas vezes até estão envolvidas regiões do cérebro diferentes. A consolidação os processos de aprendizagem e os processos da consolidação de memória acontecem em regiões do cérebro ligeiramente diferentes. Okay. Elas comunicam entre elas para haver transferência, não é? Da aprendizagem para a consolidação, mas não são exatamente as mesmas regiões. Então deixa-me pôr a questão de outra maneira. E se o músico pegar, claro, tentar soldar uma chapa, sai uma porcaria, uma bodega completa, porque eu, quando disse serralheiro mecânico, estava a pôr a par do músico, não estava aqui a criar uma diferenciação. Claro. Eu aprendo a ser serralheiro mecânico, ou músico, ou a partir de uma configuração igual do cérebro, ou eu torno-me serralheiro mecânico porque já tenho uma propensão da minha configuração do cérebro para ser aquilo. Bem, isto depois já são questões de como é que... Não sei se estou a fugir muito à sua área. Um pouco, mas isto até é um pouco de senso comum, não é? Será ou aquilo que todos nós nos questionamos, que é, será que todos nós nascemos iguais? E se fôssemos expostos aos mesmos estímulos, por exemplo, em Portugal não se põe muito isso, mas um estudante que está numa escola pública, que tem um limite, não é, que o ensino público nos dá, e um estudante que está numa escola privada, tem acesso a todos os extras, isso aqui é mais as propensões para habilidades. Exato, não é? Mas será que isto faria com que, se duas pessoas expostas exatamente aos mesmos estímulos conseguiriam desenvolver-se no mesmo sentido, ou ainda assim há algo que faria com que eles divergissem? Muito provavelmente eles divergiriam. Porquê? Porque mesmo que fossem expostos numa escola, exatamente o mesmo contexto, as mesmas aulas, as mesmas horas de esforço, depois existem outros contextos. E os outros contextos, contexto familiar, a exposição a eventos negativos durante a vida, durante a infância, que fazem com que possa haver divergência. Para além disso, eu acredito que também, inerentemente, muito possivelmente, nós temos algumas ligeiras diferenças que depois se podem ir... Isso é que me interessa, é que é a sua parte, que é a parte podem ir lá dentro, vinculando ao longo da vida. Cá dentro, se o meu cérebro não nasceu diferente do seu, porque eu fui para a filosofia... Se tivermos uma patologia, são questões diferentes. Não estou a falar... Se tivermos uma patologia de neurodesenvolvimento, vai haver... O ter muito jeito para as inclinações. A Karina tem imenso jeito para a biologia. Exato. Eu não tenho nenhum para matemática, por exemplo. Pronto, é como eu. Mas isto é uma conformação que nasce comigo e então os cérebros são... Independentemente dos estímulos e dessa parte toda behaviorista e dos meios, se já estou formatado assim cá dentro, na composição neurónica. Eu acredito que ao nascer, não estamos formatados a um nível tão pormenorizado. Eu acredito sim que depois aquilo a que nós estamos expostos vai influenciar muito também os nossos interesses, vai influenciar aquilo a que nós dizemos que somos melhores, porque na verdade acaba por ser um interesse. Mas claro que isto, olhando de forma muito cega, mas claro que acredito que existem algumas diferenças logo inerentes que vão fazer com que depois, ao longo da vida, se venham a vincular mais e façam com que eu goste de biologia, mas que você não gosta de matemática. Pronto. Vamos voltar aqui ao prazer, Exato. Que é um ótimo tema. É engraçado porque eu li os papers que me enviou e
a semântica que usa nunca diz prazer, diz recompensa. A recompensa é... enquanto que o prazer tem uma dimensão, e isto não é só linguística, é o sentido das palavras, tem uma dimensão que vale por si, a recompensa quer dizer que é de algo que me é dado e que eu gosto ou não gosto. E depois fala de 3 fatores da recompensa: comida, sexo e interação social. E é curioso que, sobretudo no sexo e na interação social, isto é muito evidente, o sexo está sempre relacionado com uma coisa abstrata chamada amor, e a interação social está com coisas ainda mais complicadas, que é a política, a lei, costumes, cultura. E mesmo a comida, que é o que nos distingue do resto da natureza, nós já trabalhamos imensa comida, ou seja, já o nosso estômago não aceita a mesma comida que os animais que a comem viva, com pelos e tudo. Nós trabalhamos. Isto quer dizer que nós já estamos... trabalha com palavras que depois, na verdade, são utilizadas como base para outras coisas, Certo. mais conceptuais. Lá está, porque a sua explicação de comida, sexo e interação social são conceitos sociais. A forma como nós interpretamos, quando eu escrevo aí comida, sexo e interação sociais, são necessidades biológicas para a sobrevivência e a propagação do indivíduo, que são coisas ligeiramente diferentes. Nós necessitamos de comer para sobreviver, nós necessitamos de sexo para propagar, senão extinguimos-nos, e precisamos... Há quem diga que é para isso que vivemos, é para a continuação da espécie. Exato, exatamente, se pensarmos na base, é isso. E a interação social, porque nós temos hierarquias sociais e não somos os únicos seres vivos que têm. Existem muitos mamíferos que têm hierarquias sociais que são extremamente importantes também para a sua sobrevivência, por uma questão de interajuda. E é nessa base que nós falamos nestes 3 conceitos, que pode parecer um bocadinho estranho de serem tão diferentes, mas na verdade todos eles são recompensas, não é? Ou seja, e quando eu falo de recompensa, pode ser algo efetivamente objeto, como a comida, mas pode também ser algo que é necessário, que nos é favorável. E tanto a interação social como comer quando temos fome, como o sexo, são-nos favoráveis para a nossa sobrevivência, para a nossa propagação. O contexto é esse, não é um contexto tão filosófico, mas é um contexto de necessidades biológicas. Mas lá está, precisamente o bicho Homo sapiens teve a necessidade de cobrir, vamos falar, por exemplo, do sexo, que é o mais dramático de todos, teve a necessidade de cobrir isto com toda uma série de regras, de políticas, precisamente, às vezes inconscientemente, para evitar, como é que se chama, o incesto, a diminuição do parque... Do parque biológico genético, não é? E é curioso, quanto mais primitivo ou selvagem, no sentido que vive na selva, é uma sociedade, mais complexas são as regras. Exato. Coisa que os animais não precisaram, mas nós precisamos de ter... Está a olhar para o gato que anda aqui, a ver se salta para a mesa. Olha, a ver como na entrevista anterior. É o dono da casa, faz o que quer. Ou seja, o ser humano teve que criar, ao contrário dos outros animais, regras muito sólidas e muito complexas para a interação sexual. Que mais? Sim. Que geram atrações e repulsas. Sim, mas aquilo que acabou de explicar são construtos sociais que vão... Mas que estão dentro do meu cérebro. Claro, não, que vão para além da biologia, que era o que eu ia dizer a seguir, e que foram construídos ao longo do nosso desenvolvimento do Homo sapiens para Homo sapiens sapiens, e gerou-se esta hierarquia que nos diz que a monogamia é aquilo que deve ser, é o correto na sociedade. Monogamia não diria tanto, mas o incesto, por exemplo, o incesto é uma coisa que desde... Não há memória do incesto nunca ter sido criminalizado e horrorizado. Para as mulheres. Qualquer relação entre pais e filhos é desde o princípio, todos os registros que há desde o princípio dos tempos, uma coisa má.
Vista como má. Portanto, Sim, sim. havia claramente, antes de se conhecerem os genes e isso tudo, havia claramente a noção que aquilo era nocivo Sim. para a propagação da espécie, se quiser. Sim, e é. Mas como diz, Nós construtos sabemos que é. sociais, a mim que estou a falar com uma bióloga, com uma neurobióloga, o que me interessa é como é que isto depois está lá dentro, como é que isto se fixa, como é que isto interage cá dentro. É assim, como é que se fixa e como é que interage lá dentro é simples, é o contexto social, lá está, é aquilo com que eu comecei, é a exposição a que nós estamos todos os dias. Se me ensinarem que desde bebé que algo é incorreto, que não é aceitável socialmente, o meu cérebro vai assimilar que aquilo não é correto e que não é aceitável socialmente. Mas em termos neurológicos assimila como? Através de formação de processos sinápticos, de comunicação entre vários neurónios, que é estabelecida desde o momento em que nós nascemos e que forma memórias, que na verdade são memórias, não é? Que nos permite incorporar informação que ao longo da vida nos faz recordar, sempre que se pusesse alguma situação destas eventualmente em causa, nós conseguimos recordar imediatamente que é algo que não é correto, porque assim nos foi ensinado. Como é óbvio, é a diferença entre nós e os animais, não é? Que estes construtos não lhes são comunicados, portanto, para eles nada disto faria sentido, não é? Porque eles não processam, eles não recebem essa informação do ambiente e dos seus pares. A sensação de prazer, desprazer, que é essencial à minha sobrevivência como bicho, eu estou a tentar, a minha tentativa aqui é ver de que maneira é que estes construtos sociais, estas coisas que são flutuantes em termos científicos, depois se realizam quimicamente, organicamente. Sim. Quer dizer que a sensação de prazer, desprazer, só existe informada por qualquer coisa que a ratifica ou a nega. Ou seja, aquela coisa, isso é mau. Mas essa informação vem lá e diz ao D1 ou ao D2... não, aquilo é mau. Obrigadinho. Pronto, então vou dizer agora ao palato e à outra parte do cérebro, olha, isto é mau, não gosto, foge. Exato. O que é que acontece? Nós temos, e aqui se calhar convém também fazer a distinção, nós temos uma resposta que é uma resposta inata, ou seja, é a nossa resposta à primeira vez que contactamos com um estímulo, seja ele qual for. A primeira vez que provamos café, nós vamos definir se gostamos ou não, porque as nossas papilas gustativas vão reagir de uma certa forma, e as minhas são diferentes das suas, por isso é que eu posso gostar de comer coisas que... Não gostar de caracóis, não sei, nunca provei. Desculpe interromper, está a tocar com uma área muito engraçada. Há 3 coisas que se testa da primeira vez. É o primeiro cigarro, o primeiro copo de vinho e o primeiro café. São horríveis da primeira vez. Exato, mas aí vem o que eu ia dizer a seguir. Essa é a resposta inata. E depois nós podemos optar, se assim for possível, de voltar a expor-nos ao mesmo estímulo ou não. Muitas vezes não, exato. Muitas vezes está fora do nosso controle. Nós voltarmos a estar expostos a estímulos, porque há estímulos naturais que estão à nossa volta. Mas depois também existe a resposta adquirida, ou aprendida, que é adquirida, lá está, através de exposição continuada, ou que pode acontecer várias vezes ao longo da nossa vida e que faz com que ou mantenhamos... E, na verdade, o que acontece é que os nossos neurónios, à primeira exposição, eles já têm um tipo de atividade, que pode progredir e alterar com a aprendizagem, basicamente com a exposição, a atividade destes neurónios, tanto os D1 como D2, e aí é algo em que nós ainda estamos a estudar, e o que nós estamos a tentar perceber de facto é isto, será que estes neurónios D1 e os neurónios D2 têm o mesmo tipo de resposta quando nós estamos expostos pela primeira vez a um estímulo positivo, como comida, ou um estímulo aversivo, como, sei lá, algo que nos é doloroso, da primeira vez em comparação com, sei lá, a 10ª vez, depois de termos aprendido a fazer associações entre as pistas ambientais e aquele evento,
ou será que a atividade deles permanece estática ao longo do tempo? O que nós acreditamos é que não. A atividade vai alterar porque faz parte e é necessária para a aquisição das associações que nós temos que fazer, da aprendizagem que temos que fazer. No entanto, na verdade, isto ainda não está provado e, na verdade, é aí que nós estamos a trabalhar. É nesse contexto que nós estamos a trabalhar. Há uma coisa também que isto agora que é mesmo muito filosófico, tem a ver com os modelos de construção. Aqui há umas semanas tive aqui uma professora de física, de física ao nível do átomo, da energia atómica, muito efervescente, e a conversa foi suscitada a partir de um artigo que saiu numa revista a dizer que provavelmente aquele modelo que eles chamam Standard Model, já não é assim que as coisas funcionam. E eu lembro-me sempre da grande façanha do Galileu, que é dizer que afinal não é o Sol que anda à volta da Terra, é a Terra que anda à volta do Sol. E é engraçado que o cérebro ainda é tão estranho, mas as primeiras ideias do cérebro, século XIX, tinham a ver com os modelos industriais na altura. O cérebro como um conjunto mecânico de engrenagens e não sei o quê, tudo aqui a articular-se. Era esse o modelo para o funcionamento cerebral. Agora, com as indústrias informáticas, vê-se o cérebro como um conjunto em rede, ou seja, vai-se buscar modelos fora do cérebro em si, para tentar... mas ou outras áreas. Este diferente entre o D1 e o D2, será que põe em causa, porque parece que afinal isto já não é assim por áreas de uma maneira tão estável como se dizia há 10, 15 anos. Põe em causa este modelo e que sem que encontrar outro modelo de funcionamento já não é por áreas, em comunicação, é outra coisa, porque é sempre muito mais complicado que isso, não é? Assim, o modelo de funcionamento por áreas, eu acho que vai estar sempre lá. Porque lá está, é intocável, é inquestionável a existência de áreas diferentes no cérebro, por terem estruturas efetivamente diferentes, que essas são as fáceis, não é? É fácil para nós conseguirmos identificá-las, como por exemplo o hipocampo, é uma estrutura diferente no seu formato, é uma estrutura diferente, o cerebelo é uma estrutura no seu formato muito diferente, portanto é fácil olhar para um livro de anatomia e identificar essas áreas. Muitas das outras, a sua identificação veio através de estudos funcionais, ou seja, elas estão ativadas em relação a que evento? Memória, aprendizagem, exposição a estímulos, a comida, e vai-se percebendo, de acordo com a sua função, se existem ali nichos ou grupos de neurónios que estão numa certa região, que estão naquela, mas que eventualmente poderiam estar noutra qualquer, e que exercem em conjunto exercem uma determinada função. Nós aqui não estamos a querer dizer que o núcleo accumbens não é o que é e os neurónios D1 e D2 não faz sentido a sua existência. Tem que fazer. E mesmo quando nós falamos em termos ido um pouco contra aquilo que estava descrito e os neurónios D2 terem um papel relevante, por exemplo, para codificação de recompensa e de reforço positivo, isto é dito de forma um pouco ligeira, porque, na verdade, muito provavelmente, aquilo que nós achamos que vamos encontrar são processos muito mais complexos do que aquilo que originalmente se prevê. Porque um processo simples seria chegar lá e matar os neurónios todos, não é? D2 todos, e ver qual é que é o resultado. Mas isso, em termos funcionais, não é correlacionável, porque um neurónio, como acho que todos devemos imaginar, não está constantemente ativo, não está constantemente inibido. Portanto, o que nós acreditamos é que existem transientes de atividade destes neurónios que são necessários ocorrer em fases diferentes da aprendizagem, até dentro do mesmo momento de aprendizagem. Nós, quando estamos expostos a um estímulo, existem várias coisas a acontecer no nosso cérebro. Pode ser um estímulo visual, portanto, nós temos que processar todas as características visuais associadas àquele estímulo, e esse estímulo depois vai estar associado a uma determinada recompensa que pode ser de natureza também muito diferente. Portanto, estas associações, não é só um momento, é um contínuo, não é? Mas que, na verdade, nós achamos que no cérebro pode estar, de facto, fragmentado e estes neurónios poderem, por exemplo, ser necessários para um momento específico,
por exemplo, a interpretação da recompensa ou a observação da recompensa, poderá ser necessário, e foi aquilo que nós mostramos, que a atividade dos neurónios D2, um aumento da sua atividade é necessária quando nós estamos expostos a pistas que predizem a presença ou a existência de uma determinada recompensa, mas depois a sua necessidade já não parecem ser tão necessários no momento de execução de uma determinada tarefa para obter aquela mesma recompensa. Portanto, nós acreditamos que, na verdade, aquilo que está a acontecer são várias fases de a necessidade de aumento da atividade e silenciamento destes grupos de neurónios, e não só no núcleo accumbens, mas também em todas as áreas do cérebro, que no seu todo funcionam para nos permitir termos uma resposta adequada àquilo que está à nossa frente, ao que nos rodeia, aos estímulos que nos rodeiam. E é um pouco este o nosso conceito e o nosso entendimento, em que nós eu não acredito que vá deixar de ser necessária a atividade de uns ou deixar de ser necessária a atividade de outros, por exemplo, em aversão, no caso dos neurónios D2, que era aquilo que se acreditava inicialmente. Eu acredito que também eles serão importantes para contextos de aversão, mas podem não ser necessários para todo o contexto, a sua atividade, mas para momentos específicos em que estas associações estão a acontecer. Sabe o que mais? Foi um prazer falar consigo. Igualmente, muito obrigada, muito obrigada. E isto, arranhámos a superfície, havia muito mais, só neste bocadinho havia muito mais para dizer.